Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Carlos Porpino e hoje iremos tratar de um tema muito interessante, que são as migrações internacionais. Nesse momento eu vou explicar alguns conceitos básicos para que você tenha um bom entendimento no decorrer da aula. Primeiro conceito, emigração. Emigrar é quem sai de um estado, de um país, de uma cidade para outra. Então, emigração é a saída. Já a imigração é quando você chega. Vou dar um exemplo básico. Você recebe uma proposta para trabalhar em algum país europeu, Alemanha, por exemplo. Quando você sai do Brasil, você está emigrando. Quando você chegar lá na Alemanha, você vai ser um imigrante brasileiro. Entendido? E quem se movimenta a gente chama de migrante. Ok? Então, qual a diferença entre emigração e imigração? Emigrar é quem sai e imigrar é quem entra. Nós temos diversos tipos de migrantes. Por exemplo, migração permanente, migração temporária, migração forçada e as internacionais. As permanentes, vou dar um exemplo, migração campo-cidade, conhecido também como êxodo rural. É um tipo de imigração permanente. Eu também tenho a temporária, que vou dar um exemplo, são as migrações pendulares, ou seja, migrações diárias entre centros urbanos. Você sai e volta em um curto período de tempo. A transumância também é um tipo de migração temporária. Eu também tenho migrações forçadas por fatores econômicos, por guerras, fomes, perseguições políticas e religiosas. Eu também tenho as migrações internacionais entre países. Entendido isso? Bom, durante a aula nós vamos falar sobre os fatores de atração populacional e fatores de repulsão populacional. Fatores de atração populacional são aqueles que atraem a população, geralmente de um país pobre para um país rico, principalmente por questões econômicas. Nós vamos tratar também sobre as leis que inibem a migração da população de países pobres. Por exemplo, a União Europeia, alguns países como a Alemanha e a Espanha estão endurecendo as leis contra a migração, principalmente dos países pobres, certo? Vamos conhecer também o conceito de remessa de lucros. Como assim remessa de lucros? Geralmente, um migrante que sai de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido, ele, durante o tempo que está trabalhando, ele manda para a sua família nos países subdesenvolvidos uma parte do que ganha, do seu salário, para ser investido nesses países mais pobres. Segundo a ONU, essa prática, que é chamada de remessa de lucros, ajuda a diminuir o abismo entre os países ricos e os países pobres. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje nosso tema será migrações internacionais. Vou fazer uma introdução aqui do conteúdo para vocês. Preste atenção. Os grandes movimentos migratórios. Os deslocamentos de população, conhecidos como migrações, podem ser gerados por necessidades internas dos próprios grupos populacionais ou por fatores externos a ele. Geralmente estão vinculados a um contexto socioeconômico global ou a um contexto nacional ou regional e podem estar ligados a causas econômicas, razões políticas, étnicas ou religiosas. Por exemplo, a população ela pode migrar por fatores econômicos, ou seja, existem países de melhor condição econômica, mais desenvolvidos, mais industrializados. Isso atrai a população de países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, países periféricos, países do sul. Certo? Então, um dos fatores de atração populacional é a questão da indústria. Os países que têm parques industriais mais fortes, geralmente, atraem muita mão de obra até de outros países. Então, você tem aí uma das causas das migrações, são causas econômicas.
melhores condições de vida. Hoje nós temos basicamente 3 polos de atração populacional. No continente americano temos os Estados Unidos, que é um forte país que atrai gente praticamente do mundo todo, não apenas sul-americanos, que lá são conhecidos como hispânicos, inclusive lá na Europa. Bom, aí o que acontece? O segundo polo de atração populacional é o continente europeu, que atrai gente da África, principalmente, e parte da Ásia. E nós temos, no Extremo Oriente, países como Singapura, Malásia, Japão, que são fortes em relação ao fluxo migratório da população para essas regiões, para esses países. Desde muito antes do surgimento do Estado moderno, há expulsões em massa causadas por razões políticas, étnicas ou religiosas já eram constantes na história da humanidade. Em relação a perseguições políticas, na época da ditadura, então muita gente se deslocava de um país para o outro, fugindo desse tipo de perseguição étnica e também religiosa. Ocorreu muito no continente europeu esse tipo de movimento migratório. Bom, num período histórico mais recente, final do século XV, início do século XVI, a expansão comercial europeia e a conquista de territórios ultramarinos marcaram outra fase de grandes movimentos da população mundial, migrações espontâneas, que visavam ao povoamento de várias regiões do mundo conquistadas pelos europeus. Foram seguidas por migrações forçadas. Um grande número de pessoas capturadas, vendidas como escravos e transferidas em massa para outros continentes. Bom, deixa eu explicar aqui para vocês. Já no passado, século XV ao século XVI, já acontecia algumas modalidades de imigrações. As espontâneas, por exemplo, o continente europeu, os países como Espanha, Inglaterra, Portugal, colonizaram várias outras áreas, regiões do mundo, como da África e da Ásia, e também aqui da América. Eles foram espontaneamente para ocupar. Posteriormente, teve fluxo de escravos, já foi um tipo de imigração forçada. Inclusive, o Brasil recebeu muitos imigrantes africanos de forma irregular, forçada. Bom, os movimentos migratórios importantes ocorreram no século XVIII e século XIX. Era a primeira metade e até a primeira metade do século XX, quando milhões de europeus migraram para todas as partes do mundo, sobretudo para a América e Oceania. Nas primeiras décadas do século XX, uma grave crise econômica e populacional fez do Japão um país de emigração. Quer dizer o quê? De saída da população de um país de origem para viver em outro país. Emigrar é sair. Imigrar é quando você chega no país que você viajou. No caso aqui, após algumas décadas, porém, a recuperação econômica foi tão expressiva que o Japão se tornou um país de imigração. Certo? Chegada da população em outros países para nele viver. Vou comentar um pouco mais sobre o Japão. O Japão, no passado, era um país de emigração, de saída. Inclusive, o Brasil recebeu muitos imigrantes japoneses. Bom, então, falando sobre o Japão, no passado, com a forte crise que esse país sofreu, muitos japoneses saíram do seu país de origem e foram para várias partes do mundo. O Brasil recebeu um forte número de imigrantes japoneses que chegaram aqui, que em 2007
foi comemorado o ano do centenário da migração japonesa. Certo? Então, tem cidades, tem bairros em São Paulo, o bairro da Liberdade, que absorveu até a arquitetura japonesa. Chegar nesse bairro, você acha que está no Japão por conta da questão cultural, certo? Bom, então vamos lá. Muitas migrações ainda ocorreram de situações de opressão ou de perseguição. Na história moderna, por exemplo, houve grandes deslocamentos dessa natureza durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos do pós-guerra. No continente europeu, em 1945, pelo menos 40 milhões de pessoas se encontravam fora do seu país de origem. Bom, observe aí essa nova tela. Os grandes movimentos migratórios, deslocamento de população que podem ser gerados por necessidades internas do próprio grupo populacional, migração espontânea ou por fatores externos a ele, migração forçada. Eu tenho aqui migrações, saída da população de um país de origem para viver em outro país. Emigração é a chegada da população em outro país para nele viver. Então, pessoal, imigração é quando você sai. Quando você chega, você já vai ser um imigrante. Ok? Então, imigração é a saída, imigração é a chegada. Entendido isso? Bom, você também tem migrações seculares e migrações clandestinas. Por exemplo, migração circular caracteriza pela volta das pessoas ao lugar de origem ou por um novo deslocamento em busca de um terceiro lugar para morar ou trabalhar. Certo? Então, migração clandestina, constituída pelas pessoas que não têm residência legal no país onde vivem. É o caso de muitos países europeus, como a Alemanha, e também dos Estados Unidos, que eles estão colocando leis mais rigorosas para coibir a chegada de imigrantes, que nós vamos falar mais adiante. Bom, pessoal, em 2014, na Alemanha, foram adotadas medidas que permitem expulsar do país os imigrantes, especialmente romenos e búlgaros, países integrantes da União Europeia, e também ciganos, que não encontrarem empregos em prazo de 3 meses a, no máximo, 6 meses. Essas medidas questionadas por setores da sociedade claramente têm o objetivo de eliminar a migração da pobreza, já que os migrantes que possuem trabalho e são necessários podem permanecer no país. A Alemanha já encontra com diversos bolsões de pobreza em algumas de suas cidades, com um grande número de imigrantes desempregados. Dessa forma, essas medidas impõem limitações, mas sem desrespeitar a livre circulação concedida pela União Europeia. Uma das mais antigas e marcantes características humanas é o seu poder de deslocamento no espaço da superfície terrestre. Quando se trata de movimentos populacionais que envolvem 2 países diferentes, eles são chamados de migrações internacionais. A pessoa que sai de um país para o outro se torna um emigrante do local de origem e um imigrante no seu destino. Para deixar mais claro, emigrante é aquele que sai de um local, já imigrante é aquele que chega num determinado local. Na atualidade, as migrações internacionais são o reflexo das desigualdades entre países ricos e países pobres, entre países estáveis e países instáveis. O modelo político do país, a falta de liberdade de expressão,
A ausência de jornais privados e a coibição de alguns regimes políticos são fatores que contribuem fortemente para a imigração de países aonde as liberdades fundamentais são mais eficazes e, sobretudo, respeitadas. Há também os chamados refugiados, que são aqueles que mudam de região ou país para fugirem de guerras, conflitos internos, violação aos direitos humanos e perseguição de cunho político, étnico, religioso e entre outros. Podemos citar o conflito na Síria, que deu origem a cerca de 1,5 milhão de refugiados registrados em julho de 2013. Segundo o estudo, a presença contínua de uma longa situação de refúgio é um lembrete de que a travessia nas fronteiras internacionais não é opcional, mas sim a única alternativa viável para milhões de pessoas. Segundo os dados da ONU, em 2013, 3,2% da população mundial eram migrantes internacionais, aproximadamente 232 milhões de pessoas. Em 2005, a Europa acolheu 34% do total de imigrantes, a América do Norte 23% e a Ásia 28%. Apenas 9% viviam em África, 3% na América Latina e 3% na Oceania. Cerca de 6 em cada 10 migrantes internacionais residem em países considerados de elevado rendimento. Além disso, nos países envolvidos, as mulheres migrantes excedem em número os homens migrantes. Com essas informações, é possível compreender a base do conceito migração internacional, que, independente do seu motivo, tende a crescer devido à grande globalização que presenciamos. Contudo, ela pode ser encarada de outra maneira, uma maneira que proporcione o aumento da competitividade e competência entre os povos e populações, de modo que exista uma maior interação cultural e social em âmbito mundial. Bom, vamos para mais uma tela. Deslocamento populacionais da atualidade. Nos últimos 50 anos, a taxa de migrantes internacionais entre a população mundial vem se mantendo em torno de 3%. Vocês têm aí um gráfico mostrando os países com maior número de migrantes internacionais entre o ano 2000 a 2017. Observe, pessoal, que os Estados Unidos, de longe, é o país mais procurado, é a maior economia do mundo, consequentemente, é um país que tem um grande atrativo, certo, para a população de países pobres. Observe aí que esses dados, do ano 2000 para 2017, aumentou bastante a procura por esse país. Portanto, o atual presidente dos Estados Unidos impõe regras para não deixar entrar mais pessoas de outros países e expulsar os que já estão. Você tem aí seguidos de Arábia Saudita, que é um país muito rico em relação ao petróleo, maior produção de petróleo do mundo na atualidade, juntamente com a Rússia. Aí você tem a Alemanha, que é o país mais forte da União Europeia, economicamente falando, então atrai muita mão de obra. Você tem a Rússia, que também é muito rica em petróleo e recebe também muitos imigrantes. Você tem Reino Unido, Emirados Árabes, França, Canadá, Austrália, Espanha, certo? Esses países recebem muitos imigrantes e, em alguns casos, não são desejados. Por exemplo, na União Europeia, os países, como eu citei agora a Alemanha, outros países estão endurecendo a regra para a entrada de imigrantes, lembrando que eles precisam da mão de obra imigrante, por conta do índice de reposição populacional deles está muito baixo. A população está diminuindo porque os casais estão tendo poucos filhos. Aí o que acontece? Eles temem que falte mão de obra, certo, no futuro. Então, eles precisam da mão de obra imigrante, mas temem que possa ocorrer no futuro separações, como já ocorreu na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, porque várias etnias em um território, a tendência é fragmentar, dividir. Certo? Então, esses países europeus, eles precisam da mão de obra imigrante, mas
por outro lado, teme que no futuro possa ocorrer uma separação. Ok? Vamos para mais um gráfico. Olha só, os polos de atração populacional, que eu citei agora há pouco. Em 2017, as 3 maiores zonas de atração de fluxos migratórios do mundo nos Estados Unidos, o núcleo próspero da União Europeia e alguns países da Ásia, como eu citei, Singapura, Malásia e Tailândia. São os polos hoje de atração muito fortes. Aí eu pergunto a vocês, principais movimentos migratórios, observe nesse mapa. Você tem aqui a América do Norte, você tem aqui a Europa, você tem aqui a Ásia. Então, essas setas estão indicando o movimento da população. Lembrando que fatores que mais atraem a mão de obra migrante vai ser os fatores econômicos, melhor condição de vida. Por isso que a população desses países pobres se deslocam para os países ricos. Eu pergunto a vocês, a ONU é favorável ou desfavorável a esse tipo de migração? Até migração clandestina. Bom, pessoal, a ONU é favorável. Segundo a ONU, acontece isso aqui, ó, a remessa financeira ou remessa de lucros. Pessoas de países subdesenvolvidos que vão trabalhar em países desenvolvidos, eles mandam um grande fluxo de dinheiro, de capital para seu país de origem. Trabalha durante 5 anos, 10 anos nesses países, depois retorna para o seu país de origem. Nesse meio tempo, eles mandaram grande quantidade de recursos. Tá certo? Então, a ONU é favorável. Olha só, remessa financeiras. As remessas financeiras de emigrados para seu país de origem são fontes de divisas importantes para os países pobres. Em 2018, os migrantes internacionais enviaram 529 bilhões de dólares para seus países ou seu país de origem. Os principais países receptores desses recursos são a Índia, China, Filipinas, México, Nigéria, Egito, Paquistão, Bangladesh, Vietnã, Ucrânia. Em muitos países, esse valor ultrapassa a ajuda externa oficial e proporciona uma das maiores fontes de renda. A remessa em dinheiro dos imigrantes equivale a uma parte importante das exportações de produto interno bruto a seus países de origem. Bom, pessoal, aí nós temos aqui, ó, migrações e os desafios para o século XXI. Tem um mapa aí, ó, principais muros fronteiriços de um mundo 2015. Até a década de 70, a necessidade de mão de obra não qualificada levou muitos países a estimular a migração, certo? No caso aí a Arábia Saudita, Catar, países europeus destruídos pela guerra. A partir da década de 90, houve um aumento do desemprego nos países europeus. Por isso, muitos deles estabeleceram leis rígidas para restringir a migração. Foi o que eu citei agora em relação à Alemanha. Não só a Alemanha, muitos países europeus. E também tem a questão dos refugiados, tá certo? Nós temos muitos, segundo a ONU, são milhões de refugiados no mundo todo. Os refugiados nos países pobres. Em geral, os refugiados são acolhidos em países vizinhos com poucos recursos. Em 2018, os países em desenvolvimento, países abrigavam 84% dos refugiados do mundo, e os países ricos apenas 16%. Certo? Nós temos também os refugiados ambientais. São refugiados movidos por problemas ambientais que a ONU não reconhece como refugiados. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Peço a vocês que vão desenvolvendo a atividade do livro e até a próxima aula.